Muitos de vocês, às vezes, chegam pra mim e comentam: eu não tenho grana pra pegar esse material agora, eu não tenho grana pra pegar esse cursinho agora. Será que esse cursinho aqui serve pra mim? Será que esse cursinho não serve? Muitas vezes, eu vou chegar pra você e vou comentar aqui: cara, nesse conteúdo específico aqui, eu acho que é melhor você utilizar vídeo. Nesse conteúdo específico, eu acho que é melhor você utilizar PDF. Ou nesse conteúdo aqui, eu acho que você aprenderia melhor dessa forma. Mas você não tem condição de fazer isso nesse atual momento, porque você não tem grana. Às vezes a pessoa não tem grana, às vezes a pessoa não tem essa possibilidade, às vezes você não tá na melhor condição, mas cara, você tem que fazer da maneira como você consegue fazer. Você pode perceber que na live que eu comentei, quem tava aqui sabe, na live que eu comentei sobre os materiais que eu utilizei, a maioria deles não foram materiais dos cursinhos mais conhecidos, não foram materiais de sites mais renomados, não foram os professores que todo mundo considera que são os professores tops para poder você passar em concurso, né? Mas simplesmente essa era a condição que eu tinha naquele momento do meu estudo. Pessoal, os trechos que vocês estão assistindo são extraídos das nossas aulas de quarta-feira aqui no YouTube. Toda quarta-feira aqui no YouTube eu dou uma aula sobre algum tema relacionado ao mundo dos concursos. 1h30, 2 horas de live, é sempre muito conteúdo. E eu espero vocês aqui para nossa próxima live para você conseguir pegar esse conteúdo completo. Eu não cobro nada por essas aulas, mas elas não ficam gravadas. O único preço que eu cobro para você é estar aqui na quarta-feira às 5 horas da tarde ou pelo menos assistir 24 horas depois, beleza? Então é isso, eu espero que vocês curtam esse trecho aí, espero que estejam com a gente na próxima quarta-feira. Tamo junto, continua assistindo. Eu, não sou um cara que, enfim, nasci numa família humilde, não pago de humilde aqui, não. Minha família, graças a Deus, me deu condição de pelo menos ter uma escola para estudar, de ter comida em casa. Isso aí já é muito mais do que a maioria no nosso país, infelizmente. E se você, assim, às vezes você não acha isso, você não se acha privilegiado porque você realmente não tem a mínima noção do país onde a gente vive, que ter uma escola e ter comida em casa já é um privilégio gigantesco. Você tá na frente de muita gente. E na época, como eu saí da federal do meu estado, eu não queria onerar mais ainda a minha família naquele momento, porque na época, tipo assim, meus irmãos já trabalhavam, já se bancavam, já faziam tudo, e eu era a única pessoa que ainda dava algum tipo de ônus pro meu pai ali. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu saí da federal, fui parar numa particular e comecei a querer ter dinheiro para investir em material, ter dinheiro para investir em cursinho, ter dinheiro, e eu não queria ficar pedindo pro meu pai aquela parada. Eu não queria, porque eu já tinha onerado o máximo que eu achava justo. Já tinha pago a minha vida toda. Eu não queria mais daquilo. Então, o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a buscar alternativas. E eu comecei a pegar sites, a pegar, enfim, materiais que eles, às vezes, não eram o top, que todo mundo falava que era o top das galáxias, mas era o material que eu tinha naquele momento. E eu me lembro que a gente tem tanto isso na nossa cabeça, que o material vai mudar o seu jogo, que você vai... Que, às vezes, eu via as pessoas investindo tão caro em certos materiais de estudo e não se preocupando em reter o conteúdo, que eu percebia que às vezes eu tinha vergonha de dizer o material que eu utilizava. Eu utilizava um site que cobrava muito barato e às vezes eu dizia assim: será que esse site serve mesmo? Eu não duvido que aquele site tivesse a mesma qualidade de uma aula que você pega no YouTube. Até porque as pessoas associam muito o fato de aquilo ali ser caro ou barato com o fato daquilo ali prestar ou não prestar. Por exemplo, se eu cobrasse por essas lives aqui, eu tenho certeza que muito mais gente teria resultado. Por quê? Porque muito mais gente ia implementar. Porque quando não sai do seu bolso, você simplesmente diz: o que esse cara tá falando aí? Besteira, depois eu vejo isso aí esquece, aí depois vai lá me pedir lá pra eu poder abrir a aula depois de 24 horas, não vou abrir, já falei. Por quê? Porque o único compromisso que eu peço com você é pra você tá aqui, mas as pessoas não valorizam. Por quê? Porque é de graça. Mas se fosse paga, a pessoa valorizava. Eu tinha vergonha de dizer o material que eu utilizava, porque eu via a galera gastando tão caro em material que eu falava: velho, isso aqui não pode prestar. Eu tinha medo do cara chegar aí pra mim e dizer assim: ei, mano, tu estuda por isso aí, sério? Pelo amor de Deus, tu acha que tu vai passar estudando por isso aí? Só que eu comecei a estudar, eu comecei a fazer as questões, eu comecei a acertar as questões e eu comecei a ver que, cara, tava dando certo. Independente daquele material ser o certo, ser o que era indicado, ser qualquer coisa, ele tava dando certo. E eu tava acertando as questões, que muitas vezes as pessoas que utilizavam os materiais mais top de todos não estavam acertando. Então, assim, o ponto é que você tem que fazer com aquilo que você tem. Você tem que fazer com aquilo que você... Com a condição que você tem naquele momento. Porque, no final das contas, não é vídeo, não é o professor, não é que vai fazer você chegar lá. O que vai fazer você chegar lá, velho, é o quanto você
você se esforçar para aquilo ali. Porque pra pensar, cursinho X tem 20 mil pessoas estudando pro concurso pelos materiais dele. O cursinho Y tem mais 20 mil pessoas estudando pelo material dele. E só passam 200, 300. Se fosse material que mudasse a vida das pessoas, ia passar esses 20 mil. Não tem espaço para todo mundo. O que mostra que, cara, não é o material, é o que você faz com aquele material. Tem muita gente que acha que vai só ficar lendo e não vai aplicar nada, e não vai se esforçar em nada, e não vai se dedicar em nada, que acha que vai chegar aqui, vai assistir essa aula que eu dei aqui, que vai entrar por osmose, e que vai chegar amanhã e não vai ter resultado. Por quê? Porque o cara que é assistidor de aula, velho. Começa o grande ponto, que é melhor, que vem o gancho. Então, o momento coach dessa semana é, cara, você tem que fazer com o que você tem. Você tem que fazer com o que você tem. Esquece esse negócio de, mas eu não tenho o melhor material, mas eu não tenho o melhor não sei o que, mas eu não tenho coisa, mas é porque minha família não me apoia, mas é porque, velho, se você continuar sendo vítima, você vai viver vítima do sistema, da coisa, de não ter a melhor condição, de não ter o melhor, a vida vai ser vítima. Esquece, cara, você tem que fazer com o que você tem. Se você não tem, naquele momento, a melhor condição do mundo, você faz, e aí depois você vai melhorando ao longo do caminho. Alguém se lembra como é que era essa live aqui quando eu comecei? Essa live aqui era horrível quando eu comecei, velho. Horrível. Era ruim, a minha cara, não tinha luz, o áudio era horrível, era tudo horrível. Mas eu dava o meu melhor. E agora a gente tá melhorando. Cada vez vai melhorar mais. Se eu não tivesse feito a live 1, eu não tinha como fazer a live 2 melhor. Por quê? Porque ela não... Qual era o parâmetro pra ser melhor? Não tinha. Então você vai melhorando ao longo do percurso. Você vai entendendo. E às vezes o que você acha que você precisava gastar o dinheiro do mundo todinho, você descobre que você nem precisava tanto assim. Então para de transferir a sua responsabilidade pra material, que não é material que vai mudar a sua vida não, tá? Mas existem formas melhores de você reter o conteúdo que você utiliza nos seus materiais. Sabe por quê? Porque é muito estranho. Alguém já parou pra pensar isso? Que você tenha tido a vida toda aula no seu colégio e na sua faculdade sobre português, direito constitucional na sua faculdade, sobre biologia no seu colégio, história, geografia, mas nunca na sua vida você chegou na sua aula e o professor falou assim: galera, hoje a aula não é sobre português, hoje a aula não é sobre matemática. Hoje a aula, pessoal, é sobre como você estudar e nunca mais esquecer. Alguém já teve isso aqui no colégio? Alguma aula desse jeito? No colégio, ou faculdade, ou vida acadêmica? Eu aposto que nunca. Ou se você teve, você é muito felizardo, porque eu nunca tive e a maioria de nós nunca teve. Então, a gente não se preocupa em como estudar de forma melhor. A gente só se preocupa em como estudar. Estudar. Reter. Mas reter como? Ninguém nunca me explicou. Eu tive que ler isso daqui depois. Na minha vida, eu tive que estudar como estudar depois que eu tava velho. Porque no meu colégio, ninguém nunca me ensinou isso. Porque na minha faculdade, ninguém nunca me ensinou isso. É muito louco isso, cara. É muito louco. Ao invés de você se preocupar com o melhor material, que tal extrair 100% do material que você tem? Começar a melhorar. A primeira coisa é essa. As pessoas chegam e dizem assim: videoaula não funciona. Porque foi instituído na cabeça das pessoas, criou-se uma ideia na cabeça das pessoas que a única coisa que funciona é PDF. Isso aí foi patrocinado por muito cursinho por aí que tinha a vontade de dizer pra você que só o jeito deles de fazer que funcionava. Mas isso não existe, não é assim que funciona. Não é só PDF que faz você aprender. Por quê? Porque criou-se uma ideia na cabeça das pessoas que quem passava em concurso era o estudante ativo. O que significava ser um estudante ativo? Era o estudante que estudava ativamente, era o estudante leitor, era o estudante que, se a prova eu vou ter que ler e depois marcar a resposta, é muito mais provável que eu passe na minha prova se eu for um cara que não tô simplesmente assistindo videoaula. Eu tô pegando o PDF ali, pegando um conteúdo ali e lendo. Porque as pessoas, na cabeça das pessoas, você tá assistindo videoaula, você tá assim, né? O professor ali falando em 2x e você assim: caraca, fulaninha viajou hoje, hein, pô? Caraca. Olha aí, fulana tá na Europa ali, ó, e eu liso aqui sem nenhum real no bolso. Olha aqui, fulano engordou, hein? Não é assim que se estuda por videoaula. É claro que se você estudar por videoaula assim, vai ser passivo mesmo. E não vai prestar. Da mesma forma que se você quiser estudar tendo um áudio do seu PDF e ficar vendo o seu celular, ou ficar simplesmente escutando o que o professor tem pra dizer, não vai funcionar. Por quê? Porque não é assim que funciona. Agora, essa história de que se você só passa se você utilizar PDF, não é verdade. Da mesma forma como videoaula não é melhor do que PDF. Nem PDF
PDF é melhor do que a videoaula. São formas diferentes de você estudar o mesmo conteúdo que servem para momentos diferentes do seu estudo. Você precisa entender isso, são momentos diferentes do seu estudo e às vezes momentos diferentes com aquela matéria. Existem dezenas de formas da gente aprender e às vezes o que é melhor para uma pessoa não é melhor para outra. Por quê? Eu, por exemplo, sou um cara muito auditivo. Eu sou um cara muito que, assim, se a pessoa me contar uma história sobre alguma coisa, eu vou guardar pro resto da vida essa história. Se a pessoa me contar uma história sobre determinado ponto, cara, porque eu fui uma vez num circo e aí eu levei meu irmão e o meu irmão, a gente foi lá e aí aconteceu um negócio lá no circo e deu um problema e aí todo mundo saiu correndo. Cara, se você me perguntar essa história daqui a muito tempo, eu vou lembrar. Mas se você me pedir pra lembrar de alguma coisa que eu li, sei lá, ontem, anteontem, talvez eu não me lembre. Por quê? Porque eu sou assim, eu sou um cara que, tenho muita dificuldade pra isso. Eu costumava render muito mais com vídeo do que com PDF. Mas isso não significa, vejam bem, isso não significa que PDF não funcionasse, isso não significa que também não tivesse utilizado os PDFs. Só que significa que pra mim, muitas vezes as videoaulas funcionavam melhor. Não quer dizer que porque você estuda com videoaula você não vai aprender, ou porque você estuda com PDF você não vai aprender, você vai aprender. A matéria é a mesma, só são pontos diferentes, só são formas diferentes de abordar aquela matéria. Às vezes uma pessoa ela é mais visual. Tem gente que consegue enxergar alguma coisa num papel e se lembrar daquilo ali durante muito tempo. Eu mesmo utilizando os mapas mentais, que eu considero ser uma das ferramentas mais bizarras de todos os tempos da história do planeta, eu ainda precisava ver aquele mapa mental dezenas de vezes para eu conseguir olhar para aquele conteúdo e ver uma foto daquele conteúdo na minha cabeça. Isso acontecia, mas dependia de muito tempo. Às vezes tem gente que consegue isso mais rápido. Por quê? Porque a minha memória visual, ela não é uma memória boa, mas a minha memória auditiva é muito boa. Às vezes eu lembrava de uma coisa e acertava alguma coisa porque o professor comentava na sala de aula que ele tinha utilizado aquele artigo num caso concreto que ele tinha advogado e que tinha acontecido determinada coisa e que aquela determinada coisa tinha, enfim, sido importante e aquele artigo pra e tal, não sei o quê. E eu gravava aquela história pra minha vida e eu conseguia acertar a questão por causa dessa história que o professor tinha contado. Então, pra mim, funcionou muito o videoaula. Mas, às vezes, pra outras pessoas não vai funcionar. Não existe essa parada de você não aprende por videoaula. Você não aprende por videoaula se você considerar a videoaula um estudo passivo. E a videoaula não tem que ser um estudo passivo. Funciona PDF? Funciona PDF. Funciona videoaula? Funciona videoaula. Era isso pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Espero que tenha ficado claro pra vocês. Tem vídeo nesse canal segunda e terça. Quarta a gente tem live. Quinta tem vídeo também. Então a gente tá tendo vídeo aí direto nesse canal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam mais uma vez, se inscreve aqui nesse canal, clica no botão de gostei e vai me seguir lá no Mod TFCC. Primeiro link aqui da descrição, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou e tchau. Até mais.